pessoas que levem a verdade, que leve o reino, que leve a cura ao mundo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, chegamos no terceiro e último dia de conferência missionária. Conferência essa de muita bênção, de muita palavra. Hoje a programação se inicia às 8 horas e se encerra às 12 horas. Após o almoço, os irmãos retornarão às suas casas. Foi um trabalho de muita bênção, Deus se fez presente e muitas pessoas vão sair daqui transformadas e revigoradas. É importante que você entenda como você deve ofertar na obra missionária. Muitas pessoas estão em vários estados recebendo a sua oferta e dando continuidade ao trabalho. Você deve participar, deve buscar estar ao nosso lado, fazendo a obra de Deus. Fazendo missões em tempos de conquistas. Provérbios capítulo 24, versículo 11. Amados irmãos, estamos aqui com o pastor Orlando, que é lá do Equador. Ele irá trazer uma palavra, uma mensagem sobre o seu trabalho missionário realizado lá naquela localidade. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós ficamos muito contentes porque estamos participando um ano mais aqui no Minasul, da Conferência Missionária. Nosso resumo é lá. Lá no Equador estamos atravessando um dos piores momentos da política equatoriana, onde estamos atravessando muita dificuldade pelo narcotráfico, pelo crime, onde as igrejas estão sendo invadidas por delinquentes, por pessoas que estão entrando a roubar lá no meio do culto. Então, graças a Deus, também temos igrejas que estão ficando de joelho, orando a Deus porque Deus faz alguma coisa, né? Mas estamos também lá em Galápagos, a ilha Galápagos está passando uns momentos difíceis também, mas a pregação do evangelho não fica parado, né? Nós estamos fazendo a obra de Deus e Deus está continuando com nós, fazendo grandes milagres. Amados irmãos, estamos aqui com a missionária Alessandra. Ela é aqui de Minasul, irá relatar como é o planejamento, como é receber todos esses missionários aqui na sua congregação. A paz do Senhor a todos, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui falando com todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta manhã, uma manhã de bênção. Nós estamos terminando aqui o último dia de conferência, né? A 21ª conferência de Minasul, Goiás, onde nós estamos recebendo missionários de muitos lugares, né? Do estado da Bahia, do estado do Piauí, de fora do Brasil. E o certo é que nós só temos motivos de agradecer o Senhor, né, por este grande trabalho, onde reúne o povo de Deus para adorar o Senhor, né, com coração grato. E eu quero dizer assim, para os irmãos que tudo isso aconteceu foi através da unidade dos irmãos. Toda a igreja do Campo de Minasul estão unidos para que esse trabalho viesse a acontecer. Como os irmãos estão vendo aqui, o trabalho diaconal, as diaconisas, os diáconos estão empenhados, trabalhando com alegria em servir a Deus, né, em poder fazer um pouquinho, né, para a obra de Deus. E quero dizer a todos vocês, missionários que vieram, venham o próximo ano, vocês são muito bem-vindos. Nós estamos aqui de coração abertos para receber vocês. Que Deus vos abençoe e que o regresso de vocês seja uma viagem abençoada e que no próximo ano Deus dê oportunidade, Deus dê graça para vocês estarem juntamente conosco. Minasul recebe vocês de braços abertos e que vocês sintam à vontade estar conosco até o término. Daqui a pouco vai também ter a palavra, né? Creio que Deus tem maná do céu para todos nós, né? E que vocês venham sair daqui renovados, fortalecidos para mais um ano e que Deus venha usar vocês grandemente na obra. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amados irmãos, estamos aqui com o pastor Rubem, pastor regional lá de União. Ele trará uma palavra sobre o trabalho missionário que está sendo realizado lá e a importância de contribuir para missões. A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui na conferência missionária aqui em Minasul, feliz, abastecendo nosso espírito, a nossa alma, saindo daqui regozijado. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Carlos Nogueira, ali Campo, Monte Castelo, e estamos ali em União, trabalhando e ganhando as almas para Jesus. Faz 4 anos e meio que estamos ali, já estamos com 5 construções, ali já quase no termo já, e Deus tem abrido as portas. Eu quero agradecer ao pastor Claudionoro, que é o nosso mantenedor ali de União, de Miquel Alves e de Divinópolis. Nós temos muito a agradecer. E as pessoas que não vieram ainda a essa conferência, venha. Conferência aqui em Minasul
é um pedacinho do céu. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amados irmãos, estamos aqui com o pastor Denis. O pastor Denis é lá de Cajazeiras do Piauí. Ele recebe recurso missionário e ele irá nos falar da importância desse recurso missionário para que o evangelismo, para que a palavra de Deus possa continuar sendo pregada. Pai do Senhor, meus irmãos, quem vos fala é o pastor Denis, cidade de Cajazeiras do Piauí, regional de Tanque. Quero aqui expressar gratidão nesta manhã de estar participando desta conferência missionária, onde nós somos sustentados por aqui, né? A importância da contribuição missionária acerca de estar nos ofertando lá sobre missões é que nos ajuda bastante, para que assim a gente possa alcançar mais vidas, desenvolver o trabalho missionário e que assim a palavra de Deus possa ser alcançada a várias vidas, às várias pessoas, né? Então, você que contribui com missão, continue contribuindo para a glória do nosso Deus, que eu tenho certeza que missão está no coração de Deus e Deus abençoe aqueles que contribuem com ela. Estamos aqui com a irmã Letícia, ela é contadora, trabalha lá na obra missionária, lá no Jardim América, e vai contar a sua experiência na primeira vez que ela está vindo aqui na conferência missionária. Bom dia, paz do Senhor a todos. Estou muito feliz de estar aqui na primeira vez que eu estou vindo na conferência. Está sendo uma bênção. A cada dia está sendo melhor que o outro. Cada testemunho maravilhoso e é muito bom estar aqui. Porque missões quem ama faz. Devemos amar a cada alma, porque cada alma tem um valor muito importante para o Senhor. E devemos fazer missões em todo o tempo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui com o pastor e pré-candidato a vereador Paulo Henrique, lá do campo de Jardim América, Goiás. E o nosso pastor, ele é um grande contribuinte na obra missionária em todo o Nordeste do Brasil. Ele deixará um recado sobre a obra missionária que tem realizado aqui. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos felizes, né, estar aqui mais uma vez na Conferência Missionária em Minas Sul, né, contribuindo, aprendendo muito aqui, né, sendo edificado, assim como nossos irmãos missionários também do campo. E nós nos sentimos honrados em ter missionários na obra e poder contribuir, né, de alguma forma, fortalecendo esse trabalho para o avanço da obra de Deus. Então nós nos sentimos honrados, né, em participar da obra missionária com os irmãos. Amados irmãos, estamos aqui com a missionária Kessler, que também veio lá do Jardim América e também é uma grande contribuinte na obra missionária. Ela também deixará uma palavra aqui sobre o trabalho missionário e a importância de estar contribuindo. Paz do Senhor a todos, meu nome é Kessler. É muito importante, né? Eu sou uma contribuinte lá da Igreja de Aparecida de Goiânia. Nasci lá na igreja, é uma igreja que apoia a obra missionária. E sempre eu tenho contribuído e tenho incentivado, a gente tem trabalhos em clínicas de reabilitação, sempre quando eu posso contribuir. Então é muito importante, né, a gente está aqui na 21ª conferência aqui em Minas Sul, né, conferência de missões, e é muito importante porque a gente vem e recebe esse renovo para conseguir voltar para a nossa cidade e contribuir mais ainda. Então, louva a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui, de estar contribuindo com a obra missionária. Pastor Isaías, agora é com o senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero, aproveitando que os irmãos estão de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. E depois, logo em seguida, eu quero fazer algumas considerações aqui. No final da minha palavra, da minha fala, eu quero deixar um tempo aqui para o pastor Jaziel e o Edmésio louvar o Senhor. Desde ontem que o Edmésio está aí querendo louvar e nós vamos dar oportunidade para eles louvar. Quero deixar um tempo para eles louvar antes da ceia. Glória a Deus. Nós vamos ler em Eclesiastes capítulo 4 e os versículos 9 a 12. Cadê o Cleudinaldo? Alguém põe o microfone na mão dele? Ele é o meu porta-voz, está aqui, né? Pega o microfone para o Cleudinaldo. Ele sempre nos ajuda aqui. Eu quero, já de antemão, louvar a Deus pela vida daqueles que ainda permanecem aqui conosco, né? Estou vendo ali o pastor Sinaí. Deus abençoe o pastor Sinaí. Eu fiquei muito feliz, porque ele trouxe o peixe e a netinha dele ganhou o celular. Glória a Deus. E ela fez uma live da palavra do pastor Rômulo, né? E ela está ali gravando tudo, né?
Louvo a Deus aí pela vida do pastor Claudiano, pastor Aslane, continue, pastor José Cláudio, os representantes aqui do pastor Cornélio Neto e os demais representantes de outras cidades aqui, Mara Rosa, outros campos de trabalho. Glória a Deus. Você está feliz, irmão? Não tem motivo para estar triste aqui, né? Jesus está aqui conosco. Claudinaldo, vamos lá. Aleluia. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para a igreja. Então vamos ler a palavra de Deus. Os irmãos acompanhem. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Pastor Aslane, eu falei para o pastor Claudio, quando ele gravar o CD, eu quero um. Não sabia que ele era cantor, não, hein? Meu Deus, o que é isso? Canta muito bem. Doutor Luiz Gustavo está aqui? Doutor Luiz Gustavo, a doutora Napoliani, cadê o Luiz Gustavo? Fique de pé, doutor Luiz Gustavo. Luiz Gustavo é aquela humildade de pessoas ali. Odontólogo, ele e a sua esposa, a irmã Napoliana. Esse casal tem abençoado os nossos missionários na conferência, ano após ano, aqui, cuidando dos dentes dos nossos missionários. A gente liga e ele, com o maior carinho, com maior alegria, cuida desses missionários para nós. Doutor Luiz Gustavo, Deus abençoe. Cuidou do Anjade, cuidou do Rolando, e do Mourilho, do Arquimedes, essa turma toda aí, não é? Deve ter mais gente lá, do Fabiano, da Flávia, do Salomãozinho, do Luiz Gustavo, irmã Napoliana, muito obrigado. Deus continue multiplicando na vida de vocês toda sorte de bênção. E pastor Antônio também, eu também, né? Sou beneficiado, minha esposa, todos nós. Muito obrigado, Deus abençoe. Mas eu quero aqui só mencionar a presença do pastor Maxwell, está conosco aqui. Hoje ele congrega em Goiânia, mas é de Minasul, é um companheiro nosso ali em Goiânia, da obra missionária. Deus abençoe, pastor Maxwell, é muito bom ter você aqui. Deus abençoe. Meus queridos irmãos, eu acho que na próxima conferência nós vamos fazer, pastor Toninho, da vigília missionária. Aí nós faz a noite toda, dá oportunidade para todo mundo. Vai ser benção, não vai, irmão? Ah, olha só. Tem um irmão ali que está sempre dizendo ali, abra a caixa, Jesus. Então, tem que abrir mesmo. Sabe? Abre a caixa e não tranca, não. Deixa a caixa destrancada. Louvamos a Deus pela vida do prefeito, Lereia, sua esposa, a primeira-dama, irmã Marla, que está aqui, e pelo apoio à conferência, né? Pela vida do governador, representado pelo Roger, e também o Roger. Deus abençoe. Os dois são pré-candidatos. E nós não temos problema, não. Nós não briga, não. Aqui nós somos unidos. Servo de Deus, e tudo está na mão de Deus. Estamos orando por eles e pela cidade de Minasul, pela igreja. Essa cidade é abençoada, a igreja é abençoada, e a mão de Deus está estendida, né? A mão de Deus está estendida. Nós estamos orando pelas eleições do Brasil inteiro, pedindo a Deus que abençoe todos os 5.000 e tantos municípios do Brasil, as eleições desse ano, enfim, tudo que vai acontecer. Orando pela nossa nação, orando pelos poderes constituídos. O Brasil precisa muito de oração. Estamos orando pelo nosso Estado, pelas nossas autoridades eclesiásticas também, né, pela nossa liderança nacional. Então, é nosso dever orar e interceder. Às vezes a gente faz mais orando do que falando o que não deve, né? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus, a nossa gratidão. Quero apresentar também a irmã Alves de Araújo. Eu quero que ela fique de pé ali. Irmã Alves de Araújo foi
minha hospedeira, quando eu estudava ali na segunda, terceira série, aqui no distrito de Canabrava, morei com eles. Ela, o irmão Alexandre, que é de saudosa memória. É muito bom ter a senhora aqui. Deus abençoe. Muito obrigado. Meus queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra rápida, porque nós vamos ter a Santa Ceia. Vocês têm a paciência de me ouvir? Falar depois do pastor Rômulo é difícil, né? É muito difícil. Eu não sei porque ele saiu um pouquinho, eu vou ficar mais à vontade aqui. Mas eu acho que ele está me assistindo ali no telão. Mas eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rômulo, que tem sido um instrumento de Deus, desde a cruzada aqui até a nossa conferência. Deus tem usado ele de uma maneira extraordinária. Aquela mensagem de ontem, irmão, é tudo que a gente precisa ouvir. Tudo que a gente precisa ouvir. Eu sempre digo, Deus não mede força com o diabo. Precisa? Não. Ele é o dono de todo o poder. Só tem um que pode dizer eu sou, é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, transcendente, nada se compara a ele. Satanás, para tocar em Jó, teve que pedir permissão a Deus. O diabo queria cirandar com Pedro, mas pediu permissão a Jesus. Jesus falou, não permito. Quantas vezes o diabo quis te destruir, mas Deus não permitiu. O controle de tudo está nas mãos de Deus, não está nas mãos do diabo. Tem gente que anda assombrada com medo do diabo, expulsando demônio de tudo quanto é lugar, do quarto, não sei de onde, do banheiro e do carro e não sei de que, expulsa de tudo quanto é lugar. Meu irmão, basta você seguir aquela regra que o pastor Rômulo ensinou aqui ontem. Então Deus vence o diabo é pelo caráter. Ele é santo, ele é puro, ele é amor. E pelo caráter é que ele vence o diabo. Foi assim que Jesus venceu. E lá, na carta de Paulo aos Efésios, o pastor Rômulo falou aqui ontem, né? Sobre as armaduras. Aquelas armaduras ali são simbólicas. Ali o que Paulo está dizendo é que nós temos que estar preparados em todo o tempo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra as potestades. É contra os poderes das trevas. Então essa é a nossa luta. Você não vence o inimigo pela força humana, por estratégia. Você não vence o inimigo com mantras. Você não vence o inimigo simplesmente porque você expulsou de algum canto da sua casa. Você vence o inimigo pelo seu caráter. Se você está revestido das armaduras de Deus, a verdade, a justiça, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, orando em todo o tempo, os pés calçados, o inimigo não pode com você. Paulo usa essa figura para mostrar que, como um soldado, tem que estar preparado contra os ataques do inimigo, assim também nós. Devemos estar preparados contra os ataques de Satanás. E se você tem o caráter de Cristo, como foi ensinado aqui ontem, jamais Satanás terá poder sobre você. O pastor ensinou aqui ontem, né? O pastor Rômulo nos ensinou aqui ontem, que quando nós abandonamos todas as práticas da velha vida e trocamos pelas práticas do novo nascimento, somos uma nova criatura. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Como? Fazendo as coisas que dá brecha, que dá oportunidade para ele. Nós temos que nos submeter a Deus e resistir ao diabo. A Bíblia não manda você fugir do diabo, manda resistir. A Bíblia manda fugir do pecado. Se você foge do pecado, você tem autoridade para resistir o diabo. É assim que funciona. Então a palavra de ontem, eu glorifiquei a Deus. É tudo que nós precisamos. Na obra missionária, o que você mais precisa, meu irmão,
Não é de eloquência, de oratória, e, enfim, da sua condição humana. Você precisa de caráter. Diz que tem gente que tem muito carisma, mas não tem caráter. Então nós precisamos de ter caráter e carisma. Precisamos de ter caráter e reputação. Caráter é o que você é, na verdade. Se você é um cristão verdadeiro, pode ficar tranquilo, Deus é contigo. Deus vai te guardar onde você estiver. A proteção de Deus estará sobre você e sobre a sua família. Você nunca será atingido por Satanás. Porque para atingir você, ele tem que pedir permissão a Deus. E a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Guarda e os livra para sempre. Deus está sempre nos protegendo e nos guardando. Ai de nós se não fosse o Senhor. O salmista disse, se não fosse o Senhor que estivesse comigo, os meus inimigos teriam me engolido vivos. Mas Deus é o nosso socorro, bem presente na angústia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Oramos pelos missionários. É meu compromisso orar por vocês. Todas as noites estou orando por vocês. Orando por sua família, pedindo que Deus te guarde, te proteja. Fisicamente, emocionalmente, moralmente, proteja a sua família, suas finanças e seu ministério. Pedindo a Deus que te guarde, onde você estiver, onde você colocar os pés, Deus esteja com você. E eu quero nesse momento trazer uma palavra, eu quero deixar um recado para vocês. A nossa vitória, irmãos, está, primeiramente, em ser imitadores de Deus como filhos amados, como aprendemos ontem. Mas obra missionária, eu sempre digo, tem um fator que é essencial, que é a unidade. E eu quero falar um pouquinho sobre o poder da unidade. Esse texto aqui, ele nos mostra o quanto que a unidade é importante. Nós vivemos, infelizmente, no mundo individualista. No mundo de pessoas que pensam apenas em si mesmas, em si própria e nos seus próprios interesses. E por essa causa, por essa razão, muitas pessoas também adotam esse princípio de vida. A maioria das pessoas pensam que sozinhas elas vão vencer. Elas vão conseguir realizar os seus sonhos. Vão concretizar os seus projetos de vida. Em outras palavras, elas não querem dividir as suas conquistas com ninguém. Quando ela consegue alguma coisa, ela já começa a fugir de quem os ajudou. E esse é o grande problema. Tem gente que quando está precisando, está do seu lado. Você é meu pastor, estou aqui, meu pastor, meu pastor. Quando consegue o que quer, vira as costas e vira seu inimigo. Borracha nele, irmão. E é pouco. Olha, nós já tivemos decepção. Já tivemos decepção com o missionário que nós ajudamos. Quase 15 anos. Quase 15 anos. E depois eu tive o desprazer de ouvir ele quase 1 hora no celular me distratando. Falando coisas que eu nunca ouvi de ninguém. E eu disse para aquele cidadão, eu disse, o meu maior erro foi pensar que você era um homem de Deus. E dar salário para você por quase 15 anos. Esse foi o meu maior erro. Eu não tive discernimento. Mas até Jesus, quando escolheu os 12, pegou um Judas, quem somos nós? Para saber quem é o Judas. Aí o Judas vem no meio, né? O Judas vem no meio. Eu disse lá na convenção na Fama, o grande problema da igreja não é a perseguição. A igreja floresce em meio a qualquer perseguição. Isso está provado ao longo da história. O grande problema da igreja é a infiltração. Quando o diabo não consegue nos vencer pela perseguição, ele coloca um elemento errado para atrapalhar a obra de Deus. Para fingir que está do seu lado, que vai te ajudar, mas é o contrário. Você tem que ter discernimento para saber se foi Deus que mandou. E aí eu disse lá naquela ocasião, os problemas que Josué enfrentou.
Josué tinha algumas barreiras para enfrentar quando Deus disse: como fui com Moisés, serei contigo. A primeira barreira era o medo. Aí Deus falou: não temas, porque eu serei contigo. E você vai ter que ler a palavra dia e noite, fazer conforme tudo quanto nela está escrito, e eu vou te guardar, te proteger, e você fará esse povo herdar a terra. A segunda barreira era o Jordão. Tinha que atravessar, mas o Jordão estava cheio. Deus falou: santifique, amanhã eu farei maravilha. A terceira barreira era humana, era a cidade de Jericó. A primeira cidade tinha que ser conquistada. Deus falou: só com louvor, só com o toque de trombeta e um brado, os muros vão vir abaixo. A quarta barreira foi a pior, foi o pecado de Acã. Ali uma pequena cidade derrotou o exército de Israel. Então tinha um indivíduo infiltrado em pecado que destruiu a força de Israel. Quando você tem alguém do seu lado que é contra você, que não fala a mesma língua, que finge de ser seu amigo, que finge que está com você, finge que vai te ajudar, pede a Deus discernimento. Você tem que dizer: Senhor, vai tirando de perto de mim todo vampiro que quer sugar minha força, minha energia, que quer sugar tudo que eu tenho de bom e depois vazar. Tira da minha vida qualquer pessoa, da tua obra, alguém que vai atrapalhar. Porque Deus sabe quem é. Deus sabe quem é. Aí a quinta barreira que Josué tinha era a barreira temporal. Precisava de vencer 5 reis, mas o dia já estava declinando. E o que Josué fez? Orou a Deus e pediu que o sol e a lua parassem. A Bíblia diz que nunca houve dia igual àquele. O sol não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. Ou seja, irmãos, nem a barreira temporal, nem a humana, nem a natural, que é o rio cheio, nem o medo é pior do que o pecado. A pior barreira é a infiltração pecaminosa. Aí a Bíblia diz: é melhor serem 2 do que 1. Mas tem que ser 2 que falam a mesma língua. Tem que ser 2 que tem que ter comunhão. Tem que ser 2 que faz força na mesma direção. Que não é um empurrando e outro puxando para trás. Não é um falando uma coisa e outro falando outra. A Torre de Babel foi interrompida porque as línguas foram confundidas. Jesus disse que nem um reino dividido prospera. Nem o próprio Satanás, se dividir, ele não vai ter êxito nas suas tentativas. Jesus mostra o valor, a importância da unidade. Essa obra, irmão, está crescendo, abençoada pela unidade. A igreja de Goiás, a convenção de Goiás, o bispo, a nossa mesa diretora, os nossos pastores, a exemplo do pastor Zé Cláudio que está aqui, representando a mesa diretora, a região norte, ele sabe, nós não somos concorrentes no Nordeste. Nós não temos ciúme uns dos outros. Um pode comprar o terreno e o outro pode construir. Tem problema nenhum. Quem comprou o terreno, quem construiu, se não der conta de dar o acabamento, o outro pode ir lá e terminar. Porque nós não somos concorrentes, nós estamos ajudando. Nós estamos investindo. Não estamos fazendo nada visando trazer algo de volta de lá para cá. Claro que todo trabalho tem recompensa. Jesus disse para Pedro: quem deixa tudo por amor do seu nome, já recebe nessa terra 100 vezes mais. E a maneira como Deus nos retribui, só Ele sabe. Ele usa quem Ele quiser, da maneira como Ele quiser. Mas que Ele retribui, retribui. Nós ouvimos aqui o testemunho do pastor Narson. Ele disse que a partir do momento que começou a investir em missões, o milagre foi acontecendo na vida dele. Na conferência passada, ele doou um relógio aqui de estimação. E aquele relógio rendeu mais de 5 mil reais na oferta missionária. Porque essa obra é uma obra de unidade, irmãos. Ninguém faz nada sozinho. Eu não faço. Essa conferência está crescendo porque o bispo abraçou, Goiás abraçou, os pastores abraçaram. É fácil? Não é. Não é fácil.
Mas nós temos muita gente, não apenas contribuindo, mas orando, somando, investindo, levando apoio, realizando cruzadas, ações sociais, fazendo um trabalho extraordinário. Nós temos uma rotatividade de caravanas no Nordeste. Uma chega e a outra vai. Quem faz isso é Deus, né? O pastor Vanderlei de Goianésia, depois da convenção, já foi lá em Júlio Borges. Ficou uma semana com o Frank lá. Fez um grande trabalho. E assim nós temos aí várias igrejas que fazem isso. Ali o pastor Edson, pelo Jardim América, às vezes faz viagem de 20 dias para lá. Ele e a caravana, o rally missionário de lá, a igreja lá de Catalão. Eu nem sabia, de repente já fiquei sabendo. Não visitaram as igrejas lá, levou apoio, abençoou, foi uma bênção. O pastor Alexandre me falou aqui, olha, o pastor, filho do pastor Massivon, lá de Formosa, esteve lá com nós, levou cesta básica, abençoou, fez um grande trabalho. Às vezes eu nem sei, a caravana vai e volta. Pastor Zé Cláudio já está indo, agora já me falou que vai. Pastor Claudio Honor, enfim, todas as igrejas, pastor Adilson. Nós vamos agora em setembro para o Ceará, fazer um trabalho lá, rally de casais. Em novembro, de novo, para o Piauí. É uma caravana, vai, outra vem, não tem problema nenhum. Ninguém é dono da obra. A obra é de Deus. Nós estamos apenas unindo com vocês. E dando um exemplo que não vale a pena dividir. Não vale a pena tentar andar sozinho. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Quem acha que já é grande e não precisa de ajuda, irmão, se engana. Diz que quem anda sozinho vai ter alguma surpresa. A primeira é a insegurança. Porque quem não quer unir com ninguém é porque não confia. E quem não confia em ninguém vive sempre desconfiado, né? Quem não acredita nos seus companheiros, quem não acredita na sua liderança, quem não acredita nos colegas de ministério, olha, irmão, pode ter certeza, nunca vai ter sossego. Porque quem não confia em ninguém não tem paz. Você tem que confiar. Primeiro, confiar que Deus está no controle. Confiar que Deus é quem nos une. Confiar que a nossa unidade não somos nós que construímos. Foi Jesus que construiu lá na cruz. Nós só temos que lutar para manter. E para manter a unidade, como está lá no capítulo 4 de Efésios, tem que ter humildade, né? Tem que ser humilde para andar junto. Só anda dois juntos se estiverem de acordo. Então, irmãos, insegurança é a consequência de quem quer andar sozinho. E depois vem outra consequência, cansaço. Porque quem trabalha sozinho, de repente, não dá conta mais. Vai cansar. A tarefa tem que ser compartilhada, tem que ser dividida. Se Deus colocou pessoas do seu lado, confie, acredite, experimente, supervisione, coloque ela para trabalhar, esteja junto. Você não pode descartar uma pessoa porque errou uma vez, errou duas. Não, vai ensinando. Paulo dispensou um companheiro de viagem, né? E teve uma grande discussão com Silas, né? O João Marcos, né? Ele falou, não quero mais na minha companhia, dispensou. Mas lá no final da vida, preso, ele disse, manda Marcos, ele me é muito útil no ministério. Então não descarte alguém porque te deu um probleminha, porque te decepcionou uma vez, trabalha ele, ora, ajude ele, aconselha, seja amigo dele, senta com ele, discipule ele, ensina ele. Às vezes é falta de ensino, de orientação. Eu trabalhei com o pastor Antônio a vida inteira. Ele viveu aqui uns 42 anos, quando ele chegou aqui eu já estava. Ele chegou dia 2 de setembro, dia 10 de outubro nós tivemos uma festa aqui, ele já me consagrou a diácono, nem me conhecia direito, mas ele tinha visão de Deus, me consagrou a diácono. Eu fiquei muito preocupado, porque eu era apenas líder de jovens, não senti que eu estava preparado para a missão. 74, 2 anos depois,
mas uma outra festa aqui, o pastor Antônio me consagra presbítero. Eu chorei muito naquele dia, eu disse, não mereço. Eu queria ser apenas diácono, é muito pesado para mim. 75, mês de julho, me consagrou evangelista. Eu não sabia porquê, mas Deus tinha um plano. 31 de dezembro de 75, eu fui eleito vice-presidente dessa igreja com 24 anos. Solteiro. Fiquei 35 anos ao lado do pastor Antônio como vice-presidente. Errei muito. Mas ele nunca perdeu a paciência comigo. Ele nunca me descartou pelos erros que eu cometi. A paciência dele, o amor dele, a compreensão dele, sem me discriminar, sem me marcar, sem deixar subentendido que eu não servia mais, me ajudou a crescer. Se eu cheguei aonde eu estou, eu louvo a Deus por ter me colocado ao lado do pastor Antônio. Foi meu mestre, meu pai, meu sogro, alguém que a gente tinha alegria e prazer de estar perto dele. Todos os pastores aqui sabem disso. Pastor Antônio está na glória, mas a sua memória continua no nosso coração. Por tudo que ele fez, que ele plantou nessa grande obra aqui. Um homem simples, humilde, que tinha um humor natural, conversava com a gente, fazendo a gente sorrir o tempo todo, brincava até com as coisas sérias, e deixou um legado que nunca será apagado. A Bíblia diz que quando a gente morre, a gente descansa do trabalho, mas as obras seguem. As obras do pastor Antônio continuam falando. A sua também vai continuar falando. Não discrimine ninguém. Não maltrate seu companheiro de ministério. Não usa de autoridade que não seja com amor. A Bíblia diz que nós temos que falar a verdade em amor. Alguém diz que verdade sem amor vira tirania. Amor sem verdade vira hipocrisia. Então tem que falar a verdade, mas em amor. E todo mundo conhece quando você fala em amor. Ou quando você fala com ódio, com vingança. Ou quando você usa a tribuna do púlpito para dar uma indireta contra alguém que você não está bem com ela. Então, meu irmão, é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois. Por quê? Quando um está sozinho, a Bíblia diz, ai de quem estiver só. Primeiro, pela insegurança. Segundo, pelo cansaço. Terceiro, pela tristeza. Eu não consigo ficar só. Eu gosto e preciso de privacidade. Mas eu gosto de gente. Eu gosto do povo. Eu gosto de estar no meio do povo. Eu gosto de encontrar amigos, de sorrir, de brincar, de trocar afetos. Os nossos obreiros aqui de Minaçu me conhecem. Eu brinco com a maioria deles. Coloco alguns apelidos bem elegantes, né? Bem gentis, né? Só para a gente divertir, né? Gosto de brincar com todos eles. Porque a vida é assim, a vida é tão curta. Nós não podemos achar que nós somos a cereja do bolo e o resto não vale nada. Então nós temos que entender, nós aprendemos aqui, pastor Rômulo nos ensinou muito bem aqui, que nós, para sermos vitoriosos na obra missionária, temos que ter o caráter de Cristo. E aí eu me lembro, né, que Jesus teve um tesoureiro que era ladrão, e ele sabia. Tolerou ele 3 anos e meio, não mandou embora, não deu as contas, suportou. Quando a mulher ungiu Jesus lá, ele ciumou, disse que aquele perfume tinha que ser vendido, o dinheiro distribuído para os pobres. E Jesus disse que ele não falou isso porque amava os pobres. Ele falou porque ele era tesoureiro, era o dono da bolsa e roubava. Então, meus irmãos, mas mesmo assim, Jesus não descartou ele. Deixou. Chegou a hora que ele mesmo por si se destruiu. A mulher adúltera, levaram ela para Jesus. Se fosse hoje nas nossas reuniões ministerial, não, excluída,
90 dias sem direito a reconciliar, mais 90 dias de prova para ser recebida. Levaram o Senhor, essa mulher foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés diz que ela tem que ser morta. Mas como o Senhor tem uma doutrina da graça, diga aí o que se faz com ela. Jesus continuou. A Bíblia diz que ele escrevia na areia, não sei o quê, mas estava lá, ocupado. E eles insistiram até que Jesus levantou e disse: qualquer que se achar sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Todos se retiraram. Por fim ficou só a mulher. Jesus perguntou: mulher, quem te condenou? Ninguém? Ela disse: não, nem eu te condeno. Se Jesus não condenou a mulher adúltera, por que nós vivemos condenando os outros por pequenos erros? Por que não temos paciência de suportar as falhas de alguém que precisa do nosso perdão, da nossa ajuda? O mestre chegou aqui. Ei, meu pastor Rômulo, estou suando frio. Mas se Jesus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Paulo diz que na igreja tem pelo menos 3 tipos de pessoa. Tem o desordeiro, tem o fraco e tem o desanimado. Desordeiro, fraco, desanimado. É para ser descartado? Não. A Bíblia diz: tenha paciência com todos. O desordeiro pode mudar de vida, se converter. O fraco pode ser reanimado. Amém? O fraco, desordeiro, fraco e desanimado. Todos podem serem abençoados quando nós temos paciência com todos. Irmão, se você é um pastor que não ama os seus companheiros, daqui a pouco você está sozinho. Aí a Bíblia diz: ai de quem estiver só. Você vai ficar inseguro, cansado, triste e às vezes em depressão e frustrado. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. É melhor sermos 2. Quem é casado aqui? Muito bem. Quer ficar viúvo? Quer ficar viúva? Deus me livre, é melhor ser 2. Pode aplaudir. Eu e minha esposa, nós somos inseparáveis. A Bíblia diz que é 2 almas, mas é um corpo só. Desde o dia que nós casamos, nós estamos juntos. Vai para o supermercado junto, viaja junto. E às vezes eu vou em algum lugar, ela pergunta: você quer que eu vá? Você não aprendeu até hoje. Você tem que estar colada em mim. Que história é essa de perguntar se quer que eu te levo? Eu só não levo a ela quando a viagem é de avião e a passagem fica cara, não tem jeito. Mas mesmo assim, quando dá certo, nós vamos juntos. Porque nós estando juntos, irmão, é melhor ser 2 do que 1. Às vezes, aquele lugar que eu estou meio pregador, o pastor Romulo, acho que não tem esse problema não, mas eu tenho, né? Tem dia que Deus não dá a palavra, não dá a mensagem. E aí eu leio tudo que é esboço que eu tenho, nada serve. Só tem a letra, mas não tem a unção. Aí eu ponho ela de joelho. Você vai orar até que Deus me dê a palavra. É melhor ser 2 do que 1, irmão. Você está dividindo essa responsabilidade com a sua esposa? Você deixa ela dormindo e depois reclamando de você. Então, marido e mulher tem que ser parceiro também na oração, no jejum, no trabalho. Não é só na hora da mesada, não. Amém? Então é melhor ser 2, porque 2 tem mais chance de ser bem sucedido. 2, um ajuda o outro. O trabalho de 2 vale mais. Se o trabalho for difícil, para 2 fica mais fácil. Se você não consegue pegar um peso sozinho, de 2 você consegue. Então é melhor ser 2. E na igreja, irmãos, é melhor ser mais do que 2, né? É melhor ser mais do que 2. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Vocês todos aqui, eu sempre digo, pastor Rômulo, que todo pastor gosta de igreja cheia. Você quer ver um pastor triste? É você chegar lá, está só os bancos, né?
eu prego praticamente toda semana em Goiânia, em algumas congregações. Quando eu chego numa igreja que ela está vazia, o pastor fica o culto todo dando desculpa. Pastor, o senhor perdoa porque hoje o povo viajou, o povo está de férias, e não sei o quê, e está tudo assim, pastor, e por isso o povo não veio. Mas você quer ver um pastor alegre, é quando a igreja está assim, igual está aqui. E ainda tem que colocar umas cadeiras no meio aqui. Irmão, os diáconos, meu Deus do céu. Pensa os diáconos que gostam de trabalhar com a igreja cheia. Quando a igreja está vazia, você caça um diácono, não acha. Mas, irmão, estou precisando de um diácono aqui para resolver um problema, cadê? Não tem nenhum. A igreja cheia, irmão, está tudo aqui. Você olha para todo lado, tem diácono, diaconisa, né? Tudo de verde, né? Uma maravilha, né? É uma bênção. Então, irmãos, é bom você ter alguém na sua companhia, pessoas que te ajudam. Pastor João Nogueira está comigo ali, mais de 20 anos na Secretaria de Missões. Eu me descanso nele. O meu trabalho é esse aqui, é levar a palavra às igrejas, divulgar a obra missionária, mas a parte burocrática, número, essa coisa errada, tudo é com ele. Ele é que cuida dessa parte. Negociar com os missionários, o preço do material e tal, fazer cotação, pegar nota fiscal, exigir, cobrar, isso é trabalho dele. Agora eu sozinho não dou conta. Mas ele também diz que sozinho fica difícil para ele, né? Então é melhor ser dois. O meu trabalho completa o dele e o dele completa o meu. O pastor Antônio dizia que eu e ele éramos duas engrenagens, uma não funcionava sem a outra. E realmente foi duas engrenagens, a vida inteira, né? O versículo 10 diz: porque se um cair, o outro levanta, seu companheiro, mas ai do que estiver só. Aqui, irmão, não é apenas cair fisicamente, não. Cair também espiritualmente, ministerialmente. Quem pensa que vai andar sozinho, nunca vai ter problema, se engana. Se você acha que é um super-homem, você acha que é uma pessoa que não depende de ninguém, vai ter a hora que você vai ter que pedir socorro. Quem cai, normalmente precisa de uma mão de ajuda. Aquela pessoa que cai, dispensa ajuda, ela vai continuar caída. Nós temos exemplo de pessoas que dispensaram a nossa ajuda. Nós quisemos estender a mão, mas não aceitou. Está sofrendo e vai continuar sofrendo. Porque essa obra aqui é uma obra de interdependência. Nós dependemos uns dos outros, nós somos membros do mesmo corpo. Quem cuida do corpo é o próprio corpo. As defesas do corpo estão no corpo. O corpo é inteligente, ele se cuida. Agora, quem separa do corpo, infelizmente, esse membro vai atrofiar, vai se perder. Então tem gente que cai e não quer ajuda. Cai e quer continuar prostrado. E ai de quem estiver só. Meu irmão, tem dia que a gente precisa de conselho. Tem dia que a gente precisa de amigo. Tem dia que a gente precisa de uma oração. Tem dia que a gente mesmo, pastor, com essa graça que o senhor tem, o senhor precisa de intercessores. Intercessores, pela saúde, pela família, pelo trabalho. Nós somos alvo das setas do inimigo. Nós precisamos de alguém. Eu quero só fazer uma pergunta aqui. Quem puder responder, me responda. Quem ora por mim aqui? É por isso que eu estou aqui. Porque eu não estou sozinho. Amém, irmão? Então não deixe de orar por mim, pela minha família, pelo meu ministério. Não deixe de orar pelo pastor Antonino, por essa igreja, pelo povo de Deus aqui. Eu não sei quanta gente ora por mim. Eu não sei. Mas eu sempre digo que se você orar por mim, todos os dias você vai receber a minha oração. Porque todos os dias eu oro pelos meus intercessores. E quando eu vou orar pelos meus intercessores, Senhor, lhes dê em dobro tudo o que eles estão pedindo por mim. Recompense, abençoe, multiplique na vida dessa pessoa saúde, paz, alegria, prosperidade, saúde física, emocional, espiritual, bênção na família, financeira, ministério, que a mão do Senhor esteja sobre eles. Você pode ter certeza, se você orar por mim, todos os dias você estará recebendo a minha oração.
É minha obrigação, é meu dever orar por essa igreja, pelo pastor Antonildo, pelo ministério, pelos irmãos aqui, orar pela nossa liderança nacional, começando com o bispo Primaz, bispo Abre, bispo Samuel, bispo Oide, os 27 presidentes de convenções do nosso país, do Ministério de Madureira, mas eu oro também por todos os ministérios, Ministério da Missão, nós somos um em Cristo. Oramos pelos missionários, por todos os continentes. Quando você começa a orar pela África, você vai lembrar que lá tem, hoje acho que é 54 países, né? E precisa da mão de Deus ali em todos aqueles países. É um continente desafiador, é tanta necessidade. Ore pela África, peça ao Senhor que levante ceifeiros para a África. Levante ceifeiros para a Ásia. Levante ceifeiros para a Europa, para a América, para a Oceania. Diz que onde nós não podemos ir com os pés, nós podemos ir com os joelhos. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos. Se você estiver sozinho, meu irmão, você vai correr o risco até de ficar sem intercessor. Quando nós oramos e intercedemos, você pode ter certeza, você tem pelo menos 4 intercessores. O primeiro é Jesus à direita do Pai intercedendo por nós. O segundo é o Espírito Santo aqui também intercedendo por nós. O terceiro é o nosso irmão de fé que ora por nós. E o quarto é você mesmo. Você já viu quanta cobertura? Você pode andar sozinho? Dá para andar sozinho? Dá para dispensar ajuda de alguém? Quando você dispensa a ajuda do seu irmão de fé, quando você se divide com ele, você interrompe sua comunhão também com o nosso Senhor. Lá o Evangelho, primeira carta de João, ele diz: se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, mentiroso fez. E o amor de Deus não está nele. Não existe comunhão com Deus quando não temos comunhão com o nosso irmão. Foi o que nós aprendemos aqui ontem com o pastor Rômulo. Que mensagem que eu acho que não pode ser esquecida. Eu sempre falo, pastor Rômulo, nós temos duas naturezas, né? A natureza adâmica e a natureza divina. A velha natureza, as obras da carne estão aí aflorando. Está aí aflorando. Agora presta atenção. Quando a Bíblia fala das obras da carne, nós temos ali os pecados sexuais. São 3 apenas. Só 3. Nós temos os pecados de idolatria. São apenas 2. Nós temos os pecados pessoais, são apenas 2, bebedice e glutonaria. Mas quando fala de pecados sociais, são 8. Ira, inimizade, porfia, dissensão, enfim, não dá para decorar aqui, é muita coisa. O que Paulo está dizendo, meu irmão? O nosso maior problema não é contra a idolatria, nem contra a feitiçaria, contra os pecados sexuais e contra os pecados pessoais, é contra os pecados sociais. É a inimizade, é a ira, é o ódio, é a dissensão, é a inveja, é a porfia, é essa coisa que está... E aí a gente pensa que não tem problema nenhum odiar o irmão, não tem problema nenhum ficar de mal com o cônjuge, não tem problema nenhum ser um pastor abençoado, admirado, mas ter inimigos no próprio ministério. Pensa que não tem problema nenhum viver, irmão, sem comunhão com seu irmão. E aí Paulo termina dizendo: e os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É aí que está o perigo. Quem comete esses pecados pode ter o mesmo destino do feiticeiro, do idólatra. Pode ter o mesmo destino do adúltero. Se eu estiver errado aqui, pastor Romulo, me corrija. Mas é o que a palavra de Deus diz. Agora a natureza divina. Você agora é uma nova criatura. Amém? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Levanta a mão e dá glória a Deus. Você é uma nova criatura. Comemore isso a vida inteira. Você nasceu de novo. O que causa todo problema de divisão na igreja, no ministério, é o nosso ego. Tiago diz: de onde vêm as vossas guerras e peleja? Porventura não é dos vossos desejos, que entre vós guerreiam?
é a cobiça, é o desejo de ser maior, de ser superior, de não reconhecer a importância, o valor do outro. É isso que nos coloca numa rota de colisão, quando alguém descobre que você está querendo humilhar ele, diminuir ele, tentar passar uma imagem que não é real, você se sente ferido, você se sente ofendido, e muita gente às vezes abandona a igreja que congrega por uma simples demonstração de repúdio, de ódio, enfim, de falta de atenção ou coisa assim. Mas você é uma nova criatura, amém? Agora, como nova criatura, você não mais vive segundo a carne, mas você vive segundo o Espírito. E quem anda no Espírito, quais são os frutos? Aqui não é obra mais, porque obra é morta. Fruto não, tem semente, tem vida, prospera, reproduz, multiplica. E aí, meu irmão, fruto do Espírito que é amor. Você não pode dar glória? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Romanos 1, pode aplaudir. Romanos 1:8, não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Se ficar só aí, você fala, não, eu aceitei Jesus, levantei a mão, estou aqui. Mas aí vem o versículo seguinte, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você está na carne, meu irmão, a condenação vai te acompanhar. Porque o salário do pecado é a morte. Agora, se você anda no Espírito, não tem condenação para você. E aqueles que nasceram de novo, que andam segundo o Espírito, são guiados pelo Espírito. Amém, irmão? É melhor ser dois do que um. Melhor ser dois do que um. O versículo 11 diz, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Aí às vezes a gente lembra apenas do casal que dorme junto. Mas o sentido não é só esse, né? Aqui nós nos aquecemos espiritualmente, a comunhão. Quando você tem um irmão em comunhão, você se aquece com ele. Quantas vezes você está frio lá no banco, chega um, põe a mão na sua cabeça, daqui a pouco o fogo pega, você está cheio do Espírito Santo. A glória de Deus está na sua vida. O poder de Deus é transmissível. Eu sei que você está recebendo uma recarga aqui do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando conosco aqui nessa conferência. Porque nós estamos nos aquecendo. Aí você olha para o seu irmão, cumprimenta, o Espírito Santo está traduzindo a energia do céu, a glória de Deus, o poder de Deus. Alguém canta aqui, a glória se espalha por aí. Alguém fala aqui, a glória se espalha por aí. Agora quem anda só, meu irmão, vai ter comunhão com quem? Vai se aquecer com quem? Vai se animar com quem? Paulo fala lá em Romanos capítulo 14, uma série de ações de interdependência, né? Não consigo lembrar tudo aqui de memória. Mas ele fala amar uns aos outros, suportar uns aos outros, tolerar uns aos outros, ajudar uns aos outros, e por aí vai. Esse é o verdadeiro aquecimento. Você vai sair daqui aquecido pela comunhão do Espírito Santo. Amém? Mas um sozinho não tem como se aquecer. Não tem como. Eu me lembro que eu cheguei em Goiânia para iniciar a obra missionária em 2000. Eu fiquei 6 meses sem saber o que fazer. Não tinha direção. Não vi porta aberta, tudo complicado, tudo fechado. Mas aí fui convidado para pregar numa congregação. Era uma noite chuvosa, caiu árvore, trânsito interrompido. E eu fui com a minha esposa. Chegamos ali, tinha umas 15 pessoas. O pastor quase dispensou o culto. Pastor, choveu, o povo não veio. Mas o senhor é humilde, o senhor prega para esse irmão. Se tiver uma pessoa, está bom demais. Nós dois falam para o outro. E eu ministrei naquele culto.
culto pesado, difícil. Mas eu fiquei sem saber. Você tem uma mensagem para a multidão e tem uma mensagem para pouca gente, né? Alguém disse que o bispo aí, quando chega aqui, ele se sente inspirado. Mas a inspiração está aí, né? Igreja cheia, lotada, inspira a gente, né? Aí eu tinha uma mensagem para muita gente. Aí Deus na hora me deu uma para pouca gente, que é mais fácil, né? Você não precisa se preocupar muito. Mas naquela noite, pensa uma noite sombria, difícil, complicada, e eu sem saber o que fazer. Quando terminou um culto, veio um irmão me cumprimentar. Todo mundo sempre gosta de cumprimentar o preletor, vem me cumprimentar. Chegou na escadinha do púlpito assim, pastor, quando ele pegou na minha mão, eu pensei que era um fio de alta tensão. Aquele homem me balançou, me chacoalhou e desceu uma glória de Deus ali, e a lágrima veio, alegria, poder de Deus, uma unção do céu. E Deus usou aquele irmão e falou tudo o que eu precisava ouvir. Foi, meu servo, não se preocupe, fui eu que te trouxe, estou contigo, não tem barreira, vou abrir as portas, vou te abençoar, vou fazer prosperar o seu trabalho. E Deus usou aquele homem ali de uma forma tremenda. No mesmo ano, no mês de julho, eu fui indicado para a Secretaria Nacional. Aí as portas começaram a se abrir. Viajei o Brasil todo várias vezes. Fiquei sendo conhecido em todo esse país. Porque Deus me reanimou naquele dia. Imagine se eu estivesse sozinho. Ai de quem estiver só. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Amém? Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. É aqui que está o segredo. O poder da unidade. Amém, irmão? Quando nós estamos distantes uns dos outros, pode ter certeza que nós somos fracos. Nós somos impotentes. Mas quando nós nos unimos, nós somos invencíveis. Imbatíveis. É muito bom quando você sabe que tem alguém na sua retaguarda. É muito bom quando você sabe que tem alguém que fala por você. Você se sente fortalecido. Então, meus irmãos, nós somos fortalecidos exatamente quando nós temos alguém que nos estende a mão. Alguém que nos ajuda a vencer. Os missionários, eu estou aqui com os pedidos de vocês. Eu não tenho nem tempo de ler tudo aqui, está aqui na nossa mão. A oferta que nós vamos levantar hoje aqui, eu tenho certeza que não vai ser possível cobrir toda a necessidade de vocês. Mas eu quero dizer para vocês, nós vamos levar os pedidos de vocês. Já falei com o pastor João Nogueira. E vamos falar com o dono da obra. Nós vamos falar com o dono da obra. O dono da obra vai cuidar disso. Você não está sozinho. Primeiro você tem Deus com você. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo, nós temos a cobertura do nosso bispo, que estendeu a mão para esse Nordeste e nunca retirou. O líder tem que estar com a mão levantada. Se ele baixar a mão, os liderados também baixam. Mas como o nosso líder está com a mão levantada, ninguém baixa a mão. Não é, pastor Zé Cláudio? O líder está com a mão levantada, nós estamos todo mundo avançando. Então você tem a Convenção de Goiás, a Convenção Nacional a seu favor. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem aqui a igreja de Minasul também, que está com a mão estendida. Eu estou aqui, 34 anos, nessa missão. Não tenho muita força. Não tenho muita força. Mas eu trabalho com o Deus que tudo pode. Nós tivemos a conferência aqui, que os nossos pedidos chegou a quase 200 mil. A oferta foi 30 e poucos mil. Os irmãos certamente voltaram para o Nordeste meio triste, né? Mas o nosso Deus tem um jeito de operar, de trabalhar. Nós não conseguimos atender aquele pessoal. Deus levantou uma pessoa no Mato Grosso do Sul, uma mulher que eu nunca vi, não conheço, não conseguiu o telefone para agradecer, nos ofertou para o Nordeste mais de 200 mil reais.
Várias igrejas receberam aí, porque a oferta era direcionada para quem estivesse construindo. Inclusive o pastor Alexandre ganhou o telhado da igreja dele lá em Capitão do Campo. Ficou 24 mil uns quebrados. Eu queria o telefone para agradecer. O portador falou, ela não quer aparecer, a pessoa não quer se identificar, não quer aparecer. Mas, meu pastor, quando Deus manda, não tem quem não obedece. Nós já tivemos conferência missionária aqui, levanta a oferta, irmão, pensa de dar uma oferta e não dá. Deus manda dar 1.000, dá 100. Aí ele vai embora e não tem sossego. Perde a paz. Enquanto ele não vem e fala, pastor, Deus mandou eu dar essa oferta e eu não dei, mas está aqui. É assim que Deus trabalha. Eu fui descobrir quem era essa pessoa, sabe aonde? Lá em Roraima. Porque ela mandou para lá também. Mandou mais de 150 mil para lá. E lá eu descobri que era uma senhora do Mato Grosso do Sul, que eu não sei quem é o nome, não sei quem é, mas foi Deus que mandou. Você confia nesse Deus? Então, meu irmão, se você não levar daqui o que você pediu, continue falando para o dono. Continue pedindo para o dono da obra que ele vai mandar para você. Se o seu pedido é legítimo, pode ter certeza que ele vai lhe atender. E nós estamos aqui para te ajudar. Sempre os missionários pedem alguma coisa, eu nunca digo não. Eu sempre falo, olha, se Deus mandar, vai chegar na sua mão. Porque não está na minha. A dificuldade que você tem, eu também tenho. Como disse Paulo, como nada tendo, mas enriquecendo a muitos, né? Como não tendo nada, mas possuindo tudo. É assim que Deus faz. A mesma hora que a gente não tem nada, Deus já manda tudo que nós precisamos. Pode ter certeza que Deus vai te responder, missionário. A única coisa que eu não quero é que você ande só. Nunca, nunca, nunca se desvincule da sua convenção, do nosso presidente lá do Piauí, pastor Carlos, presidente da convenção da Bahia, pastor José Ivan, do seu pastor presidente, dos seus líderes, permaneça linkado, dizendo, estamos aqui para o que der e vier, conte comigo. A unidade é o segredo da nossa vitória. Diz que sozinho nós podemos até andar mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. E eu quero, terminando aqui, dizer como deve ser a nossa unidade. Tem gente que une para tirar o pastor, tem gente que une para perseguir, tem gente que une para fazer o mal, mas a Bíblia diz que a nossa unidade, primeiro, é na doutrina. Fica firme na doutrina, não saia dela. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Quarto, nas orações. Se nós estivermos juntos na doutrina, na comunhão, na oração e no partir do pão, nós seremos invencíveis. Não importa a distância entre nós. Você pode estar lá no norte do Piauí, lá na Bélgica, na África, no Equador, lá no Paquistão, onde você estiver, se nós estivermos unidos em oração, você pode ter certeza que você não está sozinho. Vamos ficar unidos, irmãos, na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão. E aí sim, os resultados vão surgir. Então, irmãos, eu termino aqui dizendo a você, missionário, eu queria que os missionários ficassem de pé agora, missionários do Piauí, do Maranhão, da Bahia, todos os missionários da Bélgica, vocês que são missionários, fiquem de pé, todos vocês que estão aqui presentes, continuam conosco. Hoje vocês estão mais espalhados, né? Aí não aparece muito, mas está aí, os nossos missionários. Aqui à esquerda, nós temos missionário aqui. Eu quero, hoje existe, pastor Rômulo, os cultos proféticos, né? Quarta profética, quinta profética, seja profética. Para mim, todo dia é profético. Amém? E eu quero profetizar para você. Meu irmão, me ajude em oração e Deus vai suprir a sua necessidade. Tá certo? Ore, esteja lá orando, não murmura não. Só fala, Senhor, abre a porta. Como disse o irmão ali, abre a caixa. Abre a caixa, Senhor. Ora lá e Deus vai mandar o recurso para você.
Se você não conseguir aqui hoje, porque eu não posso garantir isso para você, mas continue orando, Deus vai te abençoar. Deus vai honrar sua fé. Eu quero agradecer muito a vocês do esforço que vocês fizeram. Eu estive no Piauí e vi gente lá pagando a passagem quase que um ano inteiro para chegar aqui. Meu irmão, Deus recompense vocês. Que a viagem de vocês de volta seja melhor do que quando vocês vieram. O Espírito Santo esteja nesses ônibus, nesses carros particulares e tudo, onde vocês estiverem. Que Deus mande chuva lá na lavoura que você está plantando. Que haja um mover de Deus no seu trabalho. Que Satanás não tenha poder contra você, contra a sua família, contra o seu ministério. Eu profetizo bênção, vitória para você. Que Deus abençoe, missionários. Vamos continuar firme, não desanime não. Diz o bispo ontem aqui que para chegar está mais perto, eu acredito. Eu estou com 73 anos, mas voltar não, é só para frente agora. Vamos continuar. Vamos continuar e Deus vai nos dar vitória. Deus abençoe, tome os seus lugares, vamos continuar orando por vocês.